O karma é nada mais do que volição. E por isso o karma é algo que reúne todas as diferentes ações que realizamos através das nossas palavras, dos nossos atos e das nossas mentes, acumulando diferentes tipos de força, umas boas e outras más, umas superiores e outras neutras. As boas ações e as conquistas da meditação recebem ambas recompensas fabulosas nos domínios superiores da satisfação. A vida é o mais alto nível de todos, o nível da nem percepção nem não percepção, que dura 84.000 anos, o Kalpas. Apesar de uma existência tão longa durar aparentemente uma eternidade, chega sempre ao fim. 100 anos nos céus da satisfação não parecem ser mais do que um dia na vida de um ser humano. E por essa razão, os anos fluem rapidamente, até que o bem-aventurado, um Deva ou Deus, renasce sob a forma humana. Tal acontece quando são esgotados todos os atos meritórios produzidos pelo ser humano, assim como os sofrimentos purgatórios terminam quando se esgota o mau karma que os produziu. Os budistas acreditam que todos os sistemas do mundo, tal como o que temos vindo a discutir, chegam ao fim mais tarde ou mais cedo. A causa disto é parcialmente o nível cada vez mais baixo da vida moral e religiosa entre os seus habitantes. Os budistas Theravada classificam este nível inferior de vida como sendo inevitável, assim como são as suas consequências. De tantos em tantos evos, o universo da Terra é destruído pelo fogo, pela água e pelo vento. De facto, dá-se o desaparecimento de todo o mundo físico, assim como de 20 das 31 esferas de existência, incluindo a dos deuses totalmente lustrosos. A menos que os residentes destas esferas já tenham sido resgatados através do arrependimento ou de ações auspiciosas, são claramente lançados para sistemas de outros mundos ou para os seus atuais níveis de existência. Alguns evos mais tarde, as suas partículas podem formar um universo novo. Tal como os hindus, os budistas não reconhecem qualquer início ausente para o aparecimento dos sistemas deste mundo. Consideram que estas séries de ciclos sempre existiram, assim como existirão para sempre. Deste modo, para a escola do budismo Mahayana, o ideal do Bodhisattva, ou o voto da Bodhisattva, é uma das coisas mais importantes. Não se trata apenas de praticar o bem, de salvar pessoas, mas sim de seguir a sua vida, o seu caminho, partilhando-o com todas as outras pessoas. Okay. Na Mongólia e no Tibete, a palavra que significa sumo sacerdote é Lama. Um novo Dalai Lama é escolhido através de um processo moroso e prudente. Alguns anos depois da morte de um Dalai Lama, é escolhido um comitê de investigação composto por monges mais velhos e respeitados. Estes monges reúnem certos objetos, incluindo alguns que pertenciam ao falecido Dalai Lama. De seguida viajam pelo país à procura de jovens rapazes que nasceram depois da morte do Dalai Lama. O verdadeiro sucessor, o Dalai Lama renascido, é o único que, sem errar, seleciona os objetos que pertenciam genuinamente ao falecido Dalai Lama. É então levado para o grande mosteiro central de Lhasa, onde recebe treino e lições para o seu novo papel e para ser Deus-Rei budista. Para criar e usar uma mandala,
um discípulo do budismo tântrico submete-se às ordens do seu guia espiritual. Depois, lenta e cuidadosamente, ele cria ou revê o padrão da mandala, o que é feito passo a passo com total atenção. Este pode ser considerado o estilo de psicanálise do budismo tibetano. Para os budistas, é através da prática da mensagem budista que dentro de nós conseguimos encontrar a libertação do sofrimento eterno, a impermanência e a essência imutável da existência humana. Os budistas tibetanos usavam também mantras, que significam sons sagrados em sânscrito. De facto, é necessário concentrar-se no mantra para que este seja eficaz. E o budismo tibetano tem sido por vezes apelidado de budismo Matrayana, devido ao uso extensivo que é feito dos mantras. Os mantras são cânticos rituais que eram usados antigamente em rituais bramânicos de sacrifício. Eram considerados como palavras poderosas que ajudavam à obtenção de variados resultados. O budismo tibetano adaptou-os facilmente aos seus usos, que excluem sacrifícios. Um mantra importante é constituído por uma frase famosa de 6 sílabas, cantada ritualmente vezes sem conta. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Como acontece com o círculo sagrado da mandala, as sílabas sagradas do mantra devem tornar-se uma parte de quem as enuncia. São utilizadas para as pessoas se libertarem de impurezas, para atingirem estados espirituais cada vez mais elevados e, finalmente, para alcançarem a libertação espiritual. Uma última característica do budismo tibetano é o ensinamento budista sobre o processo da morte, designado por bardo. Aqui, tal como na mandala, o moribundo é confrontado com várias formas, tais como demónios, deuses e bodhisattvas, que representam os traços bons e maus da própria pessoa de uma forma gráfica. No budismo tibetano, a morte é considerada uma transição gradual para uma nova vida, tendo a duração de cerca de 7 dias. Um assistente espiritual repete instruções e palavras de encorajamento no ouvido da pessoa que está a morrer. Deste modo, o budismo tibetano garante uma passagem segura para uma nova e boa existência. O budismo entrou originalmente no Japão em meados do século VI através da Coreia, onde estava ativo desde os finais do século IV. Foi oferecida uma imagem de Buda ao imperador japonês, juntamente com alguns monges que sabiam executar práticas rituais. A partir deste breve início, o budismo transformou-se numa importante força religiosa e cultural no Japão durante cerca de 1000 anos. Através da inclusão de todas estas deidades e destes espíritos locais, conseguiram incorporar as pessoas daquele lugar na tradição budista, por meio da aceitação e da extrema tolerância relativamente às tradições das religiões locais. Esta constitui uma das razões pelas quais penso que o budismo nunca se envolveu numa guerra religiosa. Eles não exigem que as pessoas abandonem as suas crenças para se tornarem budistas. Uma das novas seitas, exclusivamente japonesa, tem o nome de Shingon, que significa palavra verdadeira. O Shingon foi estabelecido nos inícios do século IX, num grande templo situado no Monte Koya, a cerca de 80 km de Kyoto, na parte sul da principal ilha do Japão, Honshu. O Shingon, ou palavra verdadeira, é composto por um grupo de mantras de 2 escrituras indianas, não se tratando apenas de uma escritura. O uso adequado e os significados destes mantras são apenas revelados àqueles que se iniciam na seita, razão pela qual o Shingon é designado por budismo